a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, então vamos olhar como ficou a tabela atualizada e falar um pouquinho dos jogos que aconteceram. E já me segue aqui para mais conteúdos como esse todos os dias. Vamos começar falando da metade de cima, que tem o mesmo líder aí desde a 3ª rodada. Botafogo venceu, amassou o Bahia por 3-0, jogando em casa no estádio Newton Santos. Aliás, Botafogo fez a sua 11ª vitória no Campeonato Brasileiro dentro de casa. É o único time com 100% de aproveitamento jogando em casa nesse Campeonato Brasileiro e é o único time na história do Campeonato Brasileiro a vencer os seus 11 primeiros confrontos dentro de casa e contando ter um clássico contra o Flamengo na próxima rodada. Mas apesar do triunfo e da boa atuação do Botafogo, a distância para o Palmeiras não aumentou. Com um gol muito polêmico do Vasco anulado, o Palmeiras conseguiu ali fazer o seu 1-0 e continua sendo, pelo menos na minha opinião, o único que ainda pensa e sonha em perseguir o Botafogo, mas eu acho que nem vai conseguir, eu acho muito difícil. Mas se alguém conseguir, eu acho que vai ser o Palmeiras. Em terceiro lugar, a gente tem aqui o Grêmio, que recupera aqui uma posição um pouco mais alta, ultrapassou o Flamengo, apesar de ter o mesmo número de pontos, mas o Grêmio fez uma boa partida, venceu ali o Cruzeiro, poderia ter goleado de muito mais se não fossem os gols anulados. Suárez voltou a fazer gol, enfim, uma grande exibição e uma boa posição de tabela para o time do Renato Gaúcho. Aos gritos de time sem vergonha, cantado por mais de 60 mil pessoas, o Flamengo deixou o campo no sábado. Quase todos os jogos foram no domingo. A gente teve 2 jogos sábado só, um deles o do Flamengo, que jogou mal, empatou com o time reserva do Internacional. Até para ser justo aqui, no segundo tempo, o time do Internacional estava mais titular para reserva, mas o Flamengo teve minimamente 45 minutos contra ali um time alternativo para poder fazer o seu resultado em casa, jogo lotado, com uma semana de trabalho, porque eles não jogaram semana passada por conta da falta de Libertadores no meio de semana, e ainda assim o Flamengo não conseguiu fazer um golzinho sequer. A partida terminou 0-0 e o Flamengo amarga aqui um 4º lugar, que para a maioria dos times seria muito bom, mas para que o Flamengo investe, eu acho que a torcida esperava um pouco mais. Em quinto lugar, a gente tem o Fluminense, que fez ali um dos melhores jogos da rodada, pelo menos um dos mais emocionantes contra o Atlético Paranaense, 2-2, teve expulsão, rolou muita coisa nesse jogo, mas no final das contas eu acho que é um bom empate para o Fluminense fora de casa. Em sexto, o Bragantino, que depois de muitas turbulências, tomar uma goleada do Bahia, conseguiu chegar em casa e vencer no jogo das 11 horas da manhã o bom Cuiabá. A gente teve até aqui um confronto pela Libertadores, né? Um confronto direto que meio que ninguém esperava ser por conta da Libertadores, entre Bragantino e Cuiabá, que o Bragantino venceu e hoje fecha o G6. A gente em sétimo aqui tem o Atlético Paranaense, que sofreu bastante ali por conta da expulsão no jogo contra o Fluminense, conseguiu arrancar um empate e o Vitor Roque é craque. O que esse moleque faz com 18 anos é absurdo. Em oitavo, o Fortaleza, que mais um ano faz uma campanha muito segura no Campeonato Brasileiro, segue perseguindo ali uma vaguinha na Libertadores. Nesse final de semana teve uma vitória muito tranquila contra o Curitiba por 3-1 dentro de casa. Estreando a sua nova arena, o Galo parece estar retomando ali os seus trilhos. Ainda não faz exibições de encher os olhos dos seus torcedores, mas pelo menos agora já está começando a pensar em conviver com vitórias. Venceu mais uma, dessa vez o Santos, dentro da nova Arena MRV, que eu acho que pode ser o diferencial do Galo para poder entrar nos trilhos e pegar uma vaga na Libertadores e salvar minimamente o ano de 2023. Em décimo, o Cuiabá, que nas últimas rodadas acabou aí perdendo para Palmeiras, perdeu agora para o Bragantino, caiu um pouquinho na tabela, mas eu acho que antes de começar o campeonato, se a gente falasse que o Cuiabá terminaria num 10º lugar, eu acho que já estaria muito bom. Eu acho que nem eles acreditavam que fariam uma campanha tão acima assim, então na primeira página tudo certo. Vamos agora falar da segunda página da tabela, que começa com o São Paulo em 11º. O São Paulo é um time que está caminhando razoavelmente, apesar de ter perdido o primeiro jogo na Sul-Americana, está na final da Copa do Brasil e parece que deixou o Campeonato Brasileiro de lado. Os jogos do São Paulo são bem ruins ultimamente e vem perdendo pontos importantes, que faz com que o clube hoje esteja na segunda página da tabela. Dessa vez eles conseguiram perder para o América Mineiro, que entrou no segundo turno com 10 pontos. Era o pior time do campeonato disparado. Em 12º, a gente tem aqui o Cruzeiro, que faz uma campanha boa como visitante, mas é terrível como mandante. Mas mesmo fazendo uma campanha boa como visitante, tomou um passeio de bola do Grêmio. Apesar do torcedor estar muito irritado, eu acredito, o time do Cruzeiro não é bom e é um time que está se reconstruindo, está mais preocupado em pagar as contas do que ganhar títulos nesse momento. Então, um 12º lugar para o Cruzeiro, uma vaga na Sul-Americana, e não voltar para a Série B, eu acho que já é cumprir o papel que ele tinha que ter nesse ano de 2023. 13º, a gente tem aqui o Corinthians, que fez um bom
bom jogo ali contra o Goiás. Eu achei que as duas equipes fizeram um jogo bem razoável. A gente criou, teve chance de ganhar, teve volume de jogo. Mas acabou que a bola entrou só uma vez e a partida terminou em 1-1. Mas foi um jogo divertido de se assistir. No quarto a gente tem o Internacional que, como eu falei, conseguiu tirar um ponto do Flamengo aqui no Maracanã. O ponto foi importantíssimo, porque caso o Internacional tivesse sido derrotado no sábado, ele entraria no domingo pelo menos com o risco de entrar ali na zona de rebaixamento, porque ele estava a 3 pontos. Como ele fez um ponto, ele fez 4, não podia ser alcançado por ninguém do domingo. E como a galera aqui não pontuou, ele abriu aqui uma certa vantagem de 2 rodadas para a zona de rebaixamento, mas precisa abrir o olho. Não pode só pensar em Libertadores e abandonar o Campeonato Brasileiro dessa forma, estando nessa posição. Porque aí você cai no Brasileiro, você está brigando para não cair do nada. Você vai do céu ao inferno em 2 segundos. 15º Goiás, que, como eu falei, arrancou um bom empate contra o Corinthians, fez um bom jogo. 16º o Bahia, que não jogou mal contra o Botafogo, tá? Aliás, o Bahia teve mais a bola, chegou mais vezes no gol. A diferença é que o Bahia não é nem um pouco efetivo. O Botafogo tem um sistema defensivo muito sólido. O Lucas Perry fez uma partida espetacular. O Adrielson também. O Botafogo é até um time que se caracteriza por ser dominado, entre muitas aspas, ter menos a bola, ter menos finalizações que o seu adversário. A gente viu isso em maior quantidade nesse Campeonato Brasileiro, mas o time do Botafogo é muito efetivo. E aí o placar de 3-0 assim assusta, você acha que foi um baile de bola. E talvez tenha sido, mas não foi tanto. Porque o Bahia fez um bom jogo. Eu reafirmo isso aqui. O Bahia não jogou mal. Mas é outro time que pela posição aqui, ó, pontuação de zona de rebaixamento, precisa pontuar. E por falar em precisar em pontuar, o Santos perdeu fora de casa. Apesar de estar na zona de rebaixamento, eu acho que é uma derrota programada. O Santos não vai conseguir reconstruir a sua campanha de fugir do rebaixamento ganhando do Galo fora de casa, porque é difícil até para os clubes que estão brigando pelo título ganhar do Galo fora de casa. O campeonato do Santos é outro, é uma derrota que complica a vida do Santos, mas eu acho que é uma derrota que já estava no script. Não pode perder dentro da Vila Belmiro. 18º, o Vasco da Gama, que na minha opinião foi muito prejudicado pela arbitragem no gol anulado. Eu concordo muito com a análise do PC de Oliveira. Não fez um jogo tão ruim assim contra o Palmeiras, pelo menos no primeiro tempo. No segundo caiu bastante de produção. E a mesma análise que eu fiz aqui para o Santos, eu faço para o Vasco. O campeonato do Vasco não é se salvar vencendo o Palmeiras dentro do Allianz Parque. O Palmeiras, em um ano, se não me engano, só perdeu para o Botafogo dentro do Allianz. O campeonato para o Vasco se salvar é vencer o Santos, o Curitiba, o América, o Corinthians, o Cruzeiro, o São Paulo dentro de São Januário. E pescar alguns pontos improváveis fora que podiam ter sido esses contra o Palmeiras caso o gol do Vasco não tivesse sido mal anulado, mas acabou não sendo. Mas o fato do Vasco perder para o Palmeiras não é crise. 19º a gente tem aqui o Curitiba, que é um time que depois da troca de treinador ali melhorou a nível de desempenho e de resultado. O Curitiba estava assolado na última colocação, conseguiu pontuar, mas já parou. Já vem de algumas derrotas em sequência, derrotas largas que fazem perder saldo de gols, que para um time que já tem pouco ponto, você perder também o seu saldo, você perde 2 armas na batalha contra o rebaixamento. E a situação aqui tá bem complicada, assim como a do América Mineiro, né? Apesar de ter vencido, o América Mineiro conseguiu pontuar 13 pontos de 63 disputados, se não me engano, que a gente teve até aqui. É muito pouco, é muito pouco. Ainda mais se você olhar aqui, ó, o primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Bahia, tem 21. São 8 pontos. 8 pontos são 3 rodadas perfeitas de vitórias e derrotas de todos os seus adversários diretos para você poder sair. É muito complicado porque a gente já está indo para a terceira rodada do segundo turno. E é isso. Essa é a minha breve análise aqui de como ficou a tabela 100% atualizada da 21ª rodada. Quero saber de você. O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Já me segue aí. Faço vídeo sobre futebol todos os dias aqui mesmo nesse perfil.